Se você acha que a mulher não pode fazer exercícios no primeiro trimestre de gestação por causa do aborto espontâneo, que não pode pegar peso ou agachar porque pode ter parto prematuro, vem comigo. Se você acha que o exercício físico é só para gestantes que já faziam exercícios ou para a gestação em que está tudo bem, vem comigo. Se você acha que o exercício na gravidez é só sobre a mãe e sua diástase, vem comigo. Se você é personal trainer generalista, que atende desde crianças a idosos, hipertrofia e emagrecimento, vem comigo. Se você acha que a nossa área é desvalorizada, que ninguém paga o que vale, vem comigo. Se você é personal que começa seus atendimentos às 5 da manhã e só termina às 11 da noite, não tem tempo para se cuidar e muito menos para estudar algo novo, vem comigo. Se você ainda não entendeu que a educação física é uma área da saúde e não planeja os treinos para seus alunos a curto, médio e longo prazo, vem comigo. Vou te mostrar como esse nicho é grande e a promoção de saúde importante para as mulheres, tentantes, gestantes, bebês e futuras gerações. Um profissional especialista em exercícios na gravidez tem segurança para atender mulheres atletas e sedentárias, com gestações de risco habitual e até alto risco. Vou te mostrar os primeiros passos para começar a atender esse público especial, nichar seu trabalho e ter reconhecimento financeiro e profissional. Vem comigo, essa aula já vai começar. Sim, hoje eu consigo atender com extrema segurança gestantes e mulheres no pós-parto. Mais de 80 gestantes. Neste momento eu tenho 22 gestantes de consultoria online e 5 gestantes de atendimento presencial. Hoje em dia eu tenho 15. Sim, com segurança, essa é a palavra-chave. Me sinto segura e pronta para atendê-las da melhor forma possível. Eu já atendi um número difícil, foram muitas. Mas atualmente, mais ou menos, ao todo de consultoria online, presencial, umas 20. E hoje eu atendo essas gestantes e essas mulheres com segurança. Desde lá atendi 15 gestantes. Em torno aí de 6, 8 mulheres, né? Eu já atendi por volta de 15 gestantes e atualmente eu estou atendendo 3 gestantes. Em torno de 100 alunos já por volta de 80, 100 gestantes. Eu já atendi umas 20 alunas. Atualmente eu atendo por volta de 30 gestantes e pós-parto. Em torno de mais ou menos 15 gestantes eu já atendi e hoje eu tenho 4 presenciais e 1 online. Mais de 40 gestantes já, com muita segurança. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana do Personal Gravidez e Pós-Parto, aqui na nossa primeira aula, onde eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a gestação. Precisamos conhecer a gestação para atender as mulheres. Eu sou a Cláudia, profissional de Educação Física, e aqui no meu perfil do YouTube, no Instagram, eu ajudo os profissionais a se qualificarem, a serem especialistas em exercícios na gravidez e pós-parto. Você pode estar se perguntando como fazer isso, será que isso realmente é possível, mesmo sem nunca ter atendido uma gestante? E aí eu quero que você veja o depoimento de alguns dos meus alunos agora. Certamente minha hora aula cresceu bastante, eu tenho preço, e eu acho que agora o meu preço tem um valor muito maior. Então, valorização. Eu mais do que dupliquei na hora aula. E hoje eu me encontrei e tenho essa valorização profissional aí. E aí eu lembro que meu valor de hora aula era muito baixo. Então hoje eu sei, sabe? Hoje eu sei me importar e sei fazer minha cobrança de valor de hora aula, porque eu tenho conhecimento e investimento também, né? Ah, não, remuneração ela subiu, decolou. Da época que eu comecei meu primeiro estágio, eu ganhava R$3 a hora. A minha era 100, então eu mais do que dupliquei nesse valor. Hoje, graças a Deus, minha agenda está fechada para atendimento presencial. Eu não consigo atender mais, graças a Deus. E inclusive colegas, né, me procuram para tirar dúvidas, sabe? Eu fico achando assim, nossa, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Eu acho que foi assim, ainda mais. Meu valor de hora aula é X, por isso. Viram só? Parece que é muito difícil ou algo muito longe da sua realidade e nem sempre isso foi assim para mim. Hoje eu sou referência em exercícios na gravidez e pós-parto, professora da pós-graduação em exercícios na gravidez e pós-parto, mas nem sempre foi assim. Eu quero te contar um pouco da minha jornada até agora. Deixa eu mudar de tela aqui, gente.
Joia, então olha só, Claudinha um dia decidiu fazer educação física, 4 anos de faculdade, se formou, carreguei ali o canudo na minha formatura e eu logo, um ano depois da formatura, eu fui contratada para trabalhar em uma escola. O salário da escola, gente, era R$ 8,35. R$ 8,35. R$ 8,35 a contratação em 2005. Não sei como está hoje, né, o salário dos professores, mas eu não acredito que tenha aumentado muito, né? E eu fiquei um pouco insatisfeita com esse salário mesmo, tendo sido contratada numa empresa particular, uma escola boa, e eu queria mais. E depois de um ano trabalhando, eu fiquei rouca, a fonoaudióloga queria operar minha corda vocal, e aí eu ia ter que parar de falar, e eu pensei em outras estratégias para crescer profissionalmente. Foi então que eu ingressei numa especialização, fiz um mestrado e fui começar a dar aulas em uma universidade, porque pensando, né, na carreira, a aula na escola é um valor, o acadêmico é melhor. Vou dar aula na faculdade, melhorou um pouquinho, gente, foi para R$ 29,50 a hora aula, olha só. Isso em, deixa eu ver a data, 2009. Só que ainda assim eu não estava muito satisfeita, porque eu não estava tendo a satisfação profissional, um retorno profissional que eu queria com essa área. E foi então, gente, que em 2008, de 2008 para 2009, eu recebi um convite de uma médica obstetra para dar aulas para casais grávidos sobre exercício na gravidez, no parto e no pós-parto. Uma médica obstetra falou, Claudinha, vamos dar aula para esses casais. Eu já arrumei uma fisioterapeuta, uma doula, uma nutricionista, já tenho obstetras, psicóloga, vamos dar aula. E aí eu falei, gente, poxa, olha que oportunidade que essa mulher está me dando. Se você tivesse recebido essa oportunidade, o que você ia falar para essa médica? O que você ia fazer? Eu, na hora, eu parei e falei assim, eu topo, não sei nada, mas eu vou estudar, eu me comprometo a estudar e eu vou fazer isso. E aí foi então que eu comecei a estudar, tentei buscar artigos, tentei buscar livros. Gente, lá em 2008, 2009, não tinha muita coisa não, mas eu encontrei algumas diretrizes ali da ACOG, fui eu traduzindo letra por letra ali, porque a linguagem médica era muito difícil, e fui, né, e fiquei frente a um auditório cheio de casais grávidos, falando de exercício na gravidez, e eu tive, logo então, depois desse movimento aqui, eu tive a minha primeira aluna gestante. Você já teve alguma aluna gestante? Me conta aqui no chat se vocês já atenderam alguma gestante. Porque eu acredito que tudo começa com a nossa primeira aluna gestante. E foi a Adriana que me motivou a estudar mais, correr atrás, buscar o que tinha realmente de ciência, de evidência, de curso. O único curso que eu achei na época foi um curso de yoga para gestantes lá em São Paulo. Acho que eu fui de ônibus, gente, fui de ônibus para São Paulo, fiz o curso, voltei. Consegui usar algumas coisas daquelas aulas, porque algumas eu como profissional de educação física, via que não estava muito legal, eu testei tudo antes e fui atender a Adri. A Adriana, ela estava na segunda gestação dela, a primeira tinha sido uma cesariana, e ela queria um parto normal. Na época, gente, ter parto normal depois de cesariana era algo absurdo, porque você já deve ter ouvido que uma vez cesariana, sempre cesariana, né? Mas não, as evidências mostram o contrário, é possível ter um parto normal depois de uma cesariana. Então, a medicina foi avançando, os estudos foram acontecendo, e eu fui acompanhar a Adriana lá no hospital. Ela me chamou, ela perguntou se eu podia ir, e a gente foi fazendo alguns exercícios na maternidade, e ela, no trabalho de parto, foi acompanhada pelo médico e não evoluiu. Ela foi de novo para uma cesariana, mas estar ali com ela, ao lado dela, ver o nascimento da Nina, foi algo que me marcou profundamente. E ali eu me senti muito privilegiada de estar na vida de uma aluna durante sua gestação e durante o nascimento de uma vida. Você poder fazer parte do nascimento de uma família é um grande privilégio. E eu pude ajudar a Adriana do início ao fim, inclusive no pós-parto. Então, que você pense que essa é uma trajetória, um caminho muito gostoso. Mas sabe o que aconteceu depois? Eu tive uma viagem. Eu estava com a minha agenda cheia de alunas já, eu já tinha feito realmente essa parceria com esses médicos, eles me indicavam muitas pacientes, e eu estava com uma agenda cheia e eu tinha uma viagem. Eu ia viajar e não tinha com quem deixar as minhas alunas. Foi então que eu chamei uma colega e capacitei essa menina. Falei, olha, atende as minhas gestantes, eu ensinei tudo para ela.
Porque eu tinha perguntado para vários colegas que trabalhavam em academia, ninguém podia atender e ninguém sabia atender. Foi então que foi desperto em mim, né? Eu despertei ali o desejo de ensinar o que eu sabia para outros profissionais. Eu vi que eu não podia ficar sozinha. Eu não tinha capacidade de atender todas as gestantes que chegavam a mim. Muitas ficavam sem atendimento. E aí essa colega começou a atender e encheu a agenda dela. Logo em seguida, alguns anos depois, eu fui para minha lua de mel e eu ia ficar mais um tempo fora. Não podia deixar essas meninas sozinhas. Ela já estava com a agenda cheia, a gente formou outra pessoa e, consequentemente, eu comecei a dar aulas e cursos para mais profissionais. Então, a minha jornada começou ali, com a minha experiência pessoal, com essa dificuldade de ter profissionais. Então, quanto mais profissionais capacitados nós tivermos hoje para atender gestantes, melhor será o atendimento de pré-natal para essas mulheres. Então, eu me vi dentro dessa equipe de pré-natal e eu acredito que é algo que funciona, é o que está descrito na literatura do mundo todo, e eu quero trazer para você aqui hoje, nessa primeira aula, esse conhecimento sobre a gestação. Você precisa conhecer a gestação. Então, a nossa aula 1 é Conhecendo a Gestação. É uma grande oportunidade para os profissionais que não conhecem o tema, não estudaram sobre o tema. Por mais que hoje algumas universidades na graduação ofereçam aos profissionais uma aula sobre exercícios na gravidez dentro da disciplina de população especial, de grupos especiais, é algo muito raso ainda. A pessoa não sai com uma segurança completa para atender gestantes. E eu quero que você tenha realmente essa segurança. E eu já vou te dar uma dica aqui para você aproveitar essa semana de aulas, aproveitar todos os conteúdos. Você vai dar prints nas telas daquilo que mais te chamou a atenção, de algo novo que você aprendeu. E você vai publicar isso no seu Instagram. Você vai usar o seu Instagram como uma ferramenta de trabalho. Você vai publicar, olha, estou estudando sobre exercícios na gestação. No segundo stories, tem alguma gestante aqui? Abre uma caixinha de pergunta. Você treinou na gestação? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi a sua gestação? Começa a falar sobre exercício, você vai ver que as pessoas vão se identificando com você, porque você está falando algo que as pessoas não falam. Não é comum um profissional falar de exercício na gestação, então você vai ganhando ali um espaço e um destaque ao falar sobre isso. E a gravidez, gente, ela começa quando a mulher fica grávida, e aí é óbvio, né? Parece que ela só fica grávida depois do teste positivo. Não, ela está grávida mesmo antes desse teste, é lá na concepção. Quando o espermatozoide encontrou com o óvulo, essa mulher já está grávida. E é um grande erro de alguns profissionais continuarem atendendo essas mulheres como se elas não estivessem grávidas. Ah, não tem barriga ainda? Continua treinando, como antes. E aí as pessoas não sabem o que realmente está acontecendo no corpo da gestante, a fisiologia da gestação, as necessidades de uma gestação em relação ao feto, em relação à mãe. E é isso que eu quero que você aprenda, para você realmente ser um especialista em exercícios na gravidez e no pós-parto. Então eu queria trazer um dado muito interessante para vocês que eu consegui casar aqui. Olha só, eu trouxe para vocês nessa tabelinha aqui da direita, esquerda, não, nem sei a tela que vocês estão vendo aí, mas tem aqui o número de nascimentos nos primeiros semestres dos últimos 10 anos, então o mais recente aqui é 2022, tá? Em 2022 nós tivemos 1.530.532 nascimentos, bebês nascendo, gente, 1 milhão, tá? Eu vou voltar a régua aqui para 2015, que é o paralelo que eu consegui fazer com os dados que eu encontrei no Confef. Então, em 2015, nasceram 1.880.129 bebês. E nós tivemos, nesse mesmo ano, sendo formados em Educação Física no Brasil, 21.013 na licenciatura e 14.019 no bacharelado. O bacharel é o profissional de Educação Física que tem a licença para atuar, para prescrever exercícios, para trabalhar em academias, em box de crossfit. Então, se todos os profissionais daquele ano soubessem atender gestantes, mesmo assim, eles não conseguiriam atender todas essas mulheres grávidas. Conseguem fazer as contas? A conta não fecha. Então, tem muito neném nascendo no Brasil, gente. Muitos nenéns nascendo. Isso aqui foi só no primeiro semestre. Tem a conta ainda do outro semestre. Então, nos primeiros 6 meses, nasceu 1.800.000. Imagina se isso dobra.
Então, existe uma possibilidade muito grande de trabalho para o profissional de educação física, que é prescrevendo exercícios para gestantes. E a literatura traz para nós que, preferencialmente, as gestantes deveriam treinar com supervisão do profissional qualificado, porque é grupo especial, existem muitas questões importantes para a manutenção da saúde da mãe e do bebê. E é uma diversidade de gestantes, eu coloquei aqui embaixo para vocês, uma diversidade, todas elas são diferentes. Culturalmente, socialmente, são diferentes, modalidades diferentes, e você tem que se qualificar para atender essas mulheres. E eu trouxe para vocês uma ilustração, né? Porque conhecer a gestação é tentar dar um zoom na mulher, dar um zoom no feto. Eu não vou olhar só o corpo da mãe. Eu preciso, como se tivesse uma tela aqui em branco, como se eu estivesse fazendo ultrassom, eu preciso ver o neném, eu preciso ver o que está lá dentro. Eu preciso entender as relações da mãe com o bebê na prática de exercício físico. Então, você, quando resolve atender gestantes, não é só a mãe que você tem que atender o feto também. E olha só, o nenenzinho, ele depende exclusivamente da mãe. Ele depende a nutrição e a oxigenação do bebê depende exclusivamente da mãe, através do novo órgão que surge na gestação, que é a placenta. Esse órgão bonitinho aqui, tem a placenta, que ela fica unindo a mãe através do útero no bebê com o cordão umbilical. Então, a placenta hoje também, ela recebe estímulos do exercício físico materno. Ela sofre, sim, benefícios do estímulo do exercício físico materno, e a gente tem que saber o porquê, como, qual a dose adequada, o que é suficiente para manter essa nutrição sem prejudicar o bebê. Então, vamos dar um zoom, vamos aprender, vamos entender, porque olha só, como é que eu vou escolher o melhor exercício para Claudinha, grávida da primeira filha, aos 36, 37 anos, dentro de uma idade já considerada ali gestação de alto risco, com hipotireoidismo, mais um fator, mas ela é praticante de exercícios, ela é saudável, ela é ativa, ela não é sedentária. Então, para você escolher os melhores exercícios para uma aluna, você tem que conhecer muito da fisiologia e principalmente conhecer da individualidade de cada uma delas. Então, vejam só, eu trouxe para vocês aqui uma evolução da gestação para que você comece a entender a linguagem do que a gente está falando. A gestação, ela é contada, gente, em trimestres gestacionais, em semanas, não é contada em meses. Quantos meses você está, a gente sabe que a pessoa não está estudando sobre exercício na gestação. Agora, se ela tem a mesma conversa, uma linguagem muito próxima da obstetrícia, do que o médico fala com ela, a gente já percebe que a pessoa está entendendo um pouco mais. Então, o primeiro trimestre, gente, que vai ali da fecundação até 13 semanas, é esse momento aqui, vocês estão vendo um amontoado de células se desenvolvendo. Esse amontoado de células sai lá, né, do ovário da mulher e vai para o útero. É o momento da implantação, o momento do início do desenvolvimento desse embrião. Segundo trimestre já é a partir de 13 semanas e um dia, ali até 27 semanas. Agora eu já tenho um feto, em desenvolvimento, e eu preciso entender o que acontece no segundo trimestre. Primeiro trimestre, algumas mulheres sentem enjoos, náuseas, são mulheres que ficam com mais dificuldade, talvez, de treinar por causa da sonolência excessiva, alteração hormonal muito grande, aumento de progesterona muito rápido. E aí, o segundo trimestre, eu tenho já um equilíbrio hormonal melhor, essa mulher já tem mais disposição para treinar. Então, você vai treinar uma gestante, em que trimestre ela está? Com quantas semanas ela está? O que está acontecendo no corpo dela em cada fase da gestação? E o terceiro trimestre, eu já tenho um feto formado, é o momento de ganho de peso do feto, ele já está com todas as estruturas formadas, ele precisa agora ficar mais tempo para ele crescer, para ele ganhar peso. É o terceiro trimestre. Então, na hora que o neném precisa ganhar peso, é a hora que a mãe ganha peso. E que as alterações musculoesqueléticas acontecem com maior velocidade. É a hora, talvez, que a mulher comece a sentir um pouquinho mais de dor, 27 semanas para frente.
Teve uma aluna minha que foi exatamente isso. Ela estava treinando super bem 26 semanas. Na outra semana deu 27. Ai, Claudinha, eu tô com uma dor nas costas. Eu comecei a ter um cansaço maior. Aí eu fui descobrir que ela estava com anemia. Então é preciso conhecer o que está acontecendo no corpo dela. Quais são as necessidades do feto? As necessidades nutricionais da mãe e do feto que faz exercício. Então não é só prescrever um exercício para a mãe. Você tem que saber o que ela está comendo, como é que ela está dormindo, porque isso tudo vai impactar o desenvolvimento do bebê. E aí, quando a gente vai conhecer a gestação, a gente tem que entender, essa tabelinha aqui é do posicionamento sobre exercícios físicos na gestação e no pós-parto, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu preciso entender realmente, fisiologicamente, o que está acontecendo aqui durante a gestação. Eu tenho um aumento da ventilação por minuto, um aumento do débito cardíaco, um aumento da frequência cardíaca. Deixa eu pegar a telinha aqui, ó. Um aumento da frequência cardíaca. Eu tenho aqui alterações que no repouso, então a frequência cardíaca, todo mundo aqui a linha azul. Eu tenho esse aumento de frequência cardíaca da gestante ainda lá no início da gestação. Um percentual de variação aqui, ó, um percentual chegando a 5%. Então, essa mulher ela vai ter uma frequência cardíaca de repouso alterada durante toda a gestação, alcançando um pico máximo lá no parto. Depois isso volta ao basal. Mas é comum, isso é fisiológico. O que é uma coisa fisiológica que vai acontecer? Por que isso acontece? Por que ela tem uma frequência cardíaca acelerada? Ela tem que mandar mais sangue para essa entidade aqui, ó. Tem que mandar mais sangue para a placenta nutrir o bebê. Então, todas essas alterações que acontecem, elas são necessárias. Em relação a isso, eu tenho uma diminuição ainda da resistência vascular periférica e uma diminuição da pressão arterial. Tem que chegar mais sangue. Eu não posso ter muita resistência nos vasos sanguíneos. O sangue tem que correr rápido para chegar no bebê. Então, é algo muito perfeito que acontece no corpo da gestante. É muito perfeito. A fisiologia é muito perfeita. E quando a gente conhece, a gente tem mais segurança para prescrever. Por que a gente tem que conhecer o que é fisiológico? Porque senão a sua aluna, lá no primeiro trimestre, ela vai subir uma escada, nossa, eu estou muito cansada. Estou muito ofegante, só de subir uma escada. Aí você, nossa, então para tudo, né? Para o exercício. É melhor você procurar o médico, volta daqui 12 semanas. É muito comum os profissionais errarem, porque não sabem o que está acontecendo, não sabem nem o que é fisiológico. Ou o personal fica assustado, manda diminuir a intensidade. Nossa, sério, você está cansada assim? No início da gestação, não sei o que fazer. Deixa eu diminuir bem sua carga aqui então. Vamos fazer uma caminhadinha bem leve. Aí começa a acontecer uma cascata de erros, gente. Uma cascata de erros por desconhecimento do mínimo que o profissional tem que ter para atender gestantes. E aí a gota d'água é falar, olha, vai fazer hidroginástica, vai fazer pilates. Ah, não dá para a gente manter esses erros não, gente. Não dá. Imagine se é você atendendo essa mulher. Imagine se é uma atleta que te procura. Ela quer continuar treinando. Quantas modalidades hoje existem? CrossFit, pilates, funcional, atividades aquáticas, esportes com bola, artes marciais. A gente precisa atender essas mulheres em todos os espaços. E com o conhecimento que você vai adquirindo aqui, você é capaz de pensar para todas essas mulheres. Aí você pode até cair naquele grande mito, mas essa mulher já era treinada, ela pode tudo. Não, não pode tudo não. Tem protocolo para atleta. A atleta tem que tomar cuidado do mesmo jeito que a outra, porque ela está grávida, ela está gerando um bebê. Aí você pode falar, não, então é uma sedentária. Sedentária não pode começar. Essa mulher pode começar, ela deve começar, ela precisa de ajuda do mesmo jeito. Mas eu tenho que saber que elas são diferentes. Que muito provavelmente a dose do exercício delas é diferente, pelo treinamento prévio. Então, vocês percebem a amplitude, né, a variação do conhecimento que nós temos aqui? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês também algumas alterações musculoesqueléticas que acontecem no corpo da gestação por causa do aumento do volume uterino.
Então, o útero começa a crescer, eu tenho uma movimentação da pelve, que é natural, eu vou ter um aumento da lordose lombar, da cifose torácica e da lordose cervical. Junto a isso, eu tenho uma protusão de ombros, o pescoço vai para frente, todo o S da coluna da mulher, ele vai ficar um pouco alterado. Algumas gestantes vão sentir mais, por causa de como era o corpo dela antes. Todas terão alterações, mas cada uma numa dose, numa medida, dependendo de quem era, se já tinha alguma dor antes, se é uma mulher ativa, sedentária, mas a gente tem que ficar atento a essas alterações. Eu tenho que conhecer que isso é fisiológico. Isso vai acontecer, faz parte da gestação, faz parte do processo. E eu queria trazer essa imagem aqui para vocês, porque eu acho muito bonito olhar para dentro, né? Então, eu sou personal de feto, eu sou personal da gestante. Eu estou cuidando das duas vidas, porque uma depende exclusivamente da outra. E muitas vezes, hoje, você não atende gestantes porque você tem medo do que está acontecendo com o bebê. Você tem medo do exercício, do impacto do exercício na vida do bebê. Para acabar com esse medo, é só conhecimento. Você tem que ter conhecimento. E eu queria que vocês observassem aqui, ó. Lembra que eu mostrei os trimestres? Esse bebê já está grande. Já é um bebê que está ocupando o útero todo. Olha aqui. O diafragma já subiu, já apertou a bexiga, já apertou tudo aqui para cima. É um bebezinho já no 3º trimestre, com peso já ali, um bebezinho 2 quilos, até mais. Mas eu queria que vocês observassem a posição desse bebê. Aqui embaixo está o canal vaginal. Aqui é o colo uterino, canal vaginal. Os bebês, eles nascem, gente, pelo canal vaginal. A posição mais comum dos bebês é uma posição cefálica, onde a cabeça está virada para baixo. E ele passa, primeiro nasce a cabecinha, vem o corpinho, o neném nasce. Isso é o fisiológico do nascimento, tá? E comumente os bebês viram e se posicionam com a cabecinha para baixo para nascer. Mas alguns bebês, tem uns danadinhos que ficam com o bumbumzinho para baixo, que a gente chama de apresentação pélvica, com o bumbumzinho para baixo. E aqui eu quis trazer para vocês observarem essas alterações. Olha aqui o abdômen, como está distendido. Vocês estão vendo que o umbigo pulou para fora? Isso acontece no 3º trimestre. A gente, inclusive, às vezes olha para a gestante, um umbiguinho pulando para fora, já está no 3º trimestre, né? Tem que acontecer isso, gente. A barriga vai distender, o músculo vai distender para o neném crescer. Aqui as costelas já estão exprimidas pelo diafragma lá em cima, a bexiga está apertadinha, por isso também tem uma urgência de ir ao banheiro. E, coincidentemente, as minhas 2 filhas ficaram pélvicas, com esse bumbumzinho para baixo. E eu fiz de tudo para elas virarem naturalmente. Nessa foto aqui, ó, eu estou colocando uma posição com a pelve mais alta do que a cabeça, para tentar inverter um pouco a gravidade. Quando eu fico de pé, né, o bebezinho está com a bundinha aqui, está com mais peso para baixo, e eu inverto a gravidade para tentar gerar mais espaço dentro dessa cavidade abdominal, para esse neném ter mais espaço para ele virar. A gente faz algumas posições. Historicamente, a humanidade tentou virar esses bebês com várias técnicas. Tem várias coisas que você pode ouvir por aí. É a bunda mais alta, às vezes a mulher com a cabeça para baixo. Elas tentam fazer acupuntura, bastão de moxa, eu já ouvi uma história super legal de um obstetra muito antigo com quem eu fiz curso, de usar uma lanterna. Você pegava uma lanterna e ia passando na barriga da mãe para o neném seguir a luz. Olha que loucura! Quantas coisas já se tentou para fazer os bebês virarem, para ele ter um parto natural, porque um parto pélvico ele pode ter uma complicação. Não são todos os médicos que assistem partos pélvicos. E o que aconteceu? As minhas meninas não viraram sozinhas. Eu tive que fazer uma VCE, versão cefálica externa. O médico em ambiente hospitalar, ele vai com a mão conduzindo o neném. Junto com o ultrassom, ele vai conduzindo e faz essa virada da neném. Elas ficaram com a cabecinha para baixo. E aí, nesse vídeo aqui, ó, sou eu tentando fazer isso com uma aluna minha em uma aula também. Ela estava pélvica, a nenenzinha dela pélvica. Então, ela fez uma elevação pélvica agora com apoio de almofadas. Ela não estava com bumbum aqui, porque eu queria que ela tivesse mais relaxamento da musculatura. Eu não queria que ela estivesse fazendo força. Eu queria relaxar bem a musculatura de períneo, abdominal, para ela tentar
gerar mais espaço, mas a Nina também não quis virar. Então ela foi, essa minha aluna exclusivamente, ela teve um parto pélvico, ela conseguiu fazer um parto pélvico. Então, o que eu quero trazer para vocês? Existem vários erros ainda acontecendo hoje em quem cuida de gestantes, em quem prescreve treinos para gestantes. Um desses erros é prescrever pensando só na mulher, não olhar para dentro do que está acontecendo aqui, não olhar para o útero, não olhar para o neném, não olhar para o feto. E alguns erros também que nós observamos é focar apenas na estética. Aqueles apelos, faça exercícios agora para você ter um retorno melhor no pós-parto, ou faça exercícios agora para não ter diástase, algumas promessas que a gente sabe que não estão baseadas em evidências e que podem sim prejudicar o emocional da mulher. Nós precisamos saber quais os reais motivos para essa mulher fazer exercício. Um outro erro também é não incentivar as sedentárias. Pessoal, menos de 15% das mulheres no mundo, quando elas estão grávidas, elas fazem o mínimo de 150 minutos de exercício por semana, que é o recomendado pela OMS. Ou seja, mais de 85% das mulheres grávidas não faz exercício na quantidade ideal e muito menos fazem algum exercício. Então a gente tem que pegar essas mulheres que não fazem exercício, que estão grávidas, que estão com sobrepeso, sedentárias, e falar, olha, você tem que fazer exercício, é melhor para o seu bebê. Nós precisamos olhar para essas mulheres. E outras coisas são aqueles erros clássicos dos profissionais que, às vezes, estão com uma aluna gestante, não tem tempo, talvez, para estudar, ou não querem estudar e continuam. Aí eles buscam programas prontos. Ah, deixa eu ver se aqui na internet tem um programinha pronto para gestante, aí eu vou copiar e colar. Grande erro. E eu quero dizer para vocês que existem diretrizes de exercícios para gestação. Protocolos, são vários. Tem vários países que escreveram protocolos de exercícios na gestação. Esse daqui é o da OMS, Organização Mundial de Saúde, de 2021, um documento ainda bem recente, que pela primeira vez a Organização Mundial de Saúde coloca nas suas diretrizes a população gravidez e pós-parto. A primeira vez foi nesse documento. Então, a gente começa a ganhar muito mais espaço e visibilidade para essa população. Então, tem aqui orientações básicas para o nosso trabalho. Se você quiser receber esse documento, escreve aqui nos comentários dessa aula. Eu quero o documento da OMS. Escreve aqui agora, que a gente vai mandar no grupo que vocês se inscreveram, lá no WhatsApp do evento, Semana do Personal Gravidez e Pós-Parto. É a primeira coisa. Vocês têm que estudar, têm que ler para atender essas mulheres com segurança. Mas isso aqui é muito pouco, tá, gente? O que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é uma pitadinha. Não dá para eu ficar muitas horas aqui, é uma aula curta. E olha só, falando disso tudo, olha o que vocês vão receber das gestantes. A mensagem que eu recebi: oi, Cláudia, eu fiz uma CAF ano passado e possivelmente meu colo ficou curto. CAF é um procedimento que a mulher faz ali no útero, no colo uterino. Desejo engravidar em breve, mas morro de medo de ter uma gravidez de risco com repouso. Ela já sabe que ficar de repouso aumenta o risco da gravidez dela. Tem algo que você indica para este caso? Claro, não há indicação de repouso e sim exercícios adaptados. Essa minha aluna da foto do vídeo anterior, que eu estava colocando ela na posição de bumbum para cima para virar neném pélvica, ela tinha feito uma CAF também. E ela estava com o colo curto. Então, ela estava numa gestação de alto risco porque o colo dela estava curto, ela tinha risco de prematuridade. E ela fez exercícios. Mas tem que ser adaptado, não dá para fazer qualquer coisa. Mas também não é para ficar de repouso absoluto, deitada no leito da cama ou em casa, apavorada, com medo, porque isso vai piorar a saúde. Pode complicar, provocando trombose, pode provocar destreinamento, perda de massa magra, de massa óssea, problemas respiratórios vão acontecendo com sedentarismo. E aí, você vai conseguir responder uma mulher dessa? Você está atendendo uma gestante, acontece alguma coisa. Você sabe responder, você está pronto, você sabe onde buscar respostas? Aí eu escrevi para ela, entendi. Aí ela escreveu de volta, entendi. O triste é encontrar um obstetra na cidade dela ali com esse pensamento de que é possível fazer alguma coisa, que não é necessário repouso. E mais difícil ainda, um personal que saiba adaptar. Pois é, por isso que eu estou aqui te falando sobre isso.
Já é difícil encontrar um personal especialista em exercícios na gravidez. E se ele souber cuidar de uma gestação de alto risco, esse profissional vale ouro. Porque a mulher quer fazer exercício, ela sabe que é benéfico. Hoje as mulheres estão pesquisando muito mais, gente. Elas não aceitam qualquer coisinha, elas estão pesquisando, elas estão seguindo bons profissionais. Então você precisa estar à frente delas. E você precisa estar no lugar certo para ter essas respostas. Na comunidade certa para ter essas respostas. E eu queria que você entendesse que cuidar de uma gestante é também fazer parte da equipe de pré-natal. É falar de educação perinatal. Para que educação perinatal? Porque essa mulher precisa parir. Esse neném está ali dentro, você cuidou da gravidez dela, esse neném tem que nascer. E só existem duas formas de nascer. O parto natural, fisiológico, com ou sem anestesia, isso aí a gente não vai entrar no caso, ou através da cirurgia, que se chama cesariana, que corta 7 camadas e tira o bebê, costura 7 camadas. Só tem essas duas formas de nascer. Então, a sua aluna vai passar por esse momento. E você tem que saber também como preparar essa mulher para esse momento. Preparar a mulher para o trabalho de parto. Para o parto e para o pós-parto. Toda a literatura que a gente tem sobre exercícios na gravidez fala de exercícios de preparação para o parto. Porque no mundo todo, gente, o normal, o fisiológico é o parto natural, não é a cesariana. No Brasil tem uma coisa muito invertida. A gente melhorou muito as taxas. A gente tinha no Brasil 80% de cesarianas e a gente chama de desnecessárias. A cesariana é muito bem-vinda quando a mãe está em risco, quando o bebê está em risco. É uma cirurgia que salva vidas. Mas aqui no Brasil a gente tem taxas assim absurdas por conveniência. Enfim, isso é educação perinatal. É algo que você tem que conhecer para cuidar bem dessas mulheres também. E aí eu trouxe um vídeo para vocês de um nascimento. Não sei se vocês já assistiram algum vídeo de parto. Se você tiver aflição, gastura, você pula essa parte e depois, ou fecha o olho aí, depois você volta aqui pro restinho da aula. E eu vou pedir agora para vocês não filmarem, não compartilharem, porque é uma intimidade minha, é o parto da minha segunda filha, para vocês entenderem. E aí depois eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Bora lá. 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Oh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe, and pay me low. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love running at me too. I wanna come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah. Ó, não tem nada mais emocionante do que ver vídeo de parto para mim. Eu choro toda vez que eu assisto o vídeo dos meus partos e dos partos das outras mulheres. Faz parte do nosso trabalho, faz parte do processo de ser um personal gravidez e pós-parto. É o nascimento, é a vida, é celebração. E para essas mulheres conseguirem viver um trabalho de parto, isso exige, gente, uma resistência muito grande, uma força de vontade. E o nosso trabalho é para isso, é para essa mulher ter força. Quando perguntam qual exercício para o parto a gente faz, gente, todo exercício é um exercício que vai ser benéfico para o trabalho de parto. É resistência, é cardiovascular, é força, é movimentação. Vocês viram eu movimentando a pelve, eu agachando para cócoras, voltando. São várias posições que a mulher assume. E ela precisa de força, de apoio, de incentivo para isso, desde o início. Então, quando a gente fala dos exercícios para essas mulheres durante os nossos treinos, olha, essa aqui é uma posição muito usada no trabalho de parto, e a gente vai colocando na cabeça dela esse momento. Cada uma vai viver de um jeito, uma experiência única, mas o exercício, quando bem conduzido, ele ajuda as mulheres no trabalho de parto.
E não ache que fazer cócoras ou agachar vai induzir o trabalho de parto. Não é isso. O parto é algo fisiológico extremamente complexo. Para o útero contrair, expulsar o neném, vai chegar sinalizações nele através da corrente sanguínea. O útero não é musculatura estriada, é musculatura lisa. Então, nada que a mulher faça de estímulos mecânicos pelo lado de fora vai impactar diretamente ali no útero e nas contrações de trabalho de parto. Então, se você não sabe disso, você pode ter medo. Se você não sabe disso, você vai cometer aquele erro que a gente já viu várias pessoas falando, olha, depois de 35 semanas, depois de 37, não vão pegar muito pesado, não vão fazer força, não. Ah, não pode agachar depois de 37 semanas. As pessoas estão fazendo correlações incorretas na cabeça, achando que fazer força, que agachar, vai induzir trabalho de parto, vai gerar prematuridade, grande erro, falta de conhecimento e de estudo, tá? E eu queria que vocês entendessem que tudo que eu disse para vocês aqui hoje é o início. A gente está conhecendo a gestação. Na próxima aula eu vou te mostrar o tripé, as bases para você atender essas mulheres na prática. E eu vou te mostrar na próxima aula o que é realmente preciso para você atender essa mulher. Aquele passo a passo. Precisa ter segurança. Você precisa ter segurança para atender essas mulheres. Porque mesmo que você nunca tenha atendido, pode ser que agora seja a hora. Pode ser que você já tenha uma gestante que você está um pouco com receio. Pode ser que daqui a pouco apareça uma grávida na sua academia. Você tem que estar pronto. Eu também atendi a primeira gestante, a primeira vez. Eu tive medo, tive receio, mas eu aprendi muito com ela. Com ela e com todas as outras que vieram. Eu nunca tinha tido filho, gente, quando eu atendi a Adri. Eu fui ter minhas meninas bem depois. Então, não é um pré-requisito ser mãe ou ser pai para atender uma gestante. Não, você precisa de estudo, de conhecimento. Tá? E isso tudo é muito possível, mesmo para quem nunca atendeu. E a gente vai ter uma próxima aula, na verdade não, desculpa. A gente vai ter uma quarta aula, né? Eu prometi para vocês 3 aulas da semana do personal gravidez e pós-parto, né? Segunda, quarta e sexta. Mas nós teremos uma quarta aula que será no domingo. Então, no domingo, às 20 horas, a gente vai fazer uma aula surpresa e vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo lá no Instagram. Sabe por quê? Eu quero oferecer para vocês que estão aqui comigo assistindo a possibilidade de concorrer a uma bolsa de 50% de desconto para pós-graduação em exercícios na gravidez e pós-parto. Então, eu vou fazer um sorteio dessa bolsa de estudos no domingo. E para você participar, você tem que pegar as palavras-chave que eu vou dar em todas as aulas. Então, tem a palavra-chave da aula 1, 2, 3 e vai ter a palavra-chave do domingo também. Tá certo? Tem que juntar essas palavras-chave e preencher o formulário. Tem que preencher o formulário do sorteio. Esse formulário eu só vou liberar também na aula 3. Tá certo? A palavra-chave de hoje, eu vou falar já já. Mas antes de eu falar, eu queria só te dizer o seguinte. Um conteúdo novo, um conteúdo que talvez você já tinha contato, mas não aprofundou tanto, é algo que você precisa continuar falando. Lembra que eu te pedi para fazer os prints de tela? Posta agora, depois que acabar a aula. Posta, fala, gente, eu estou começando a estudar. Eu quero cuidar dessas mulheres. Pergunte, converse, comece a falar. Desculpa. Porque assim a gente começa a desmistificar o exercício na gestação, a gente traz as mulheres para uma vida mais saudável, mais ativa, e a gente muda, gente, a realidade de toda uma sociedade. Porque os profissionais de saúde não estão atualizados, as famílias muito menos, a comunidade, os amigos, então essa mulher tem muitos empecilhos para ser ativa. Então, quanto mais gente falando, mostrando treinos, falando que isso é bom, que isso é normal, que isso é seguro, mais a coisa vai ficando comum, a gente precisa normalizar o exercício na gestação. Então, esse foi o tema da aula 1. Na aula 2, vou trazer para vocês como atender essas mulheres na prática. Então, façam isso por mim. Postem o que vocês aprenderam hoje. E a palavra-chave, então, da aula de hoje é bebê. Bebê, bebezinho, lá no útero mesmo. Porque hoje a gente falou muito sobre ele, personal de feto, e a palavra-chave, então, é bebê. E eu queria finalizar essa aula com um depoimento de uma aluna falando
mais um pouco sobre o que ela vem aprendendo, o que ela está aprendendo junto com os alunos PGPP. Meu nome é Bruna Almeida, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, é bem próximo da capital, que é Porto Alegre. Eu me formei em Educação Física em 2010, já faz 13 anos. E eu fiz faculdade na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que é está entre as faculdades que são muito conceituadas, né, no nosso país. E mesmo sendo uma universidade com um ensino muito bom, né, com um nível muito alto, eu não tive lá nada assim, nenhuma disciplina, e muito menos, mesmo em disciplinas, não foi tratado o assunto do exercício na gestação, né. Foi assim, a gente teve uma aula e foi algo muito simples, assim, né? Mais como mais um grupo que diferente, né? Especial, que pode trabalhar o exercício, mas nada mais aprofundado. Então, eu saí da faculdade sem nem ter esse tipo de ideia, assim, né? Nunca pensei que eu iria para essa área. Eu sempre pratiquei exercício físico, eu venho de uma família onde meus pais eram atletas profissionais, então a gente sempre viveu muito nesse ambiente, a escolha da profissão também foi um pouco por causa disso. Então, para mim, exercício é a minha vida, assim, um pouco, né? Agora, eu me sinto, assim, segura, apta. Às vezes, durante a aula, tu precisa fazer adaptar algum exercício, né? De acordo com a gestante, de acordo com a capacidade dela. E isso, assim, flui muito mais facilmente, né? Conhecendo esses casos especiais, por exemplo, que pode acontecer numa gestação, e se sentindo segura para lidar com eles, essa segurança vai passar também ali do que a aula que tu está fazendo. Qualquer coisa, qualquer pequena coisa que acontece, a gente já fica assustada, olhar o que está acontecendo, o que pode acontecer, e a gente ainda pensa muito que o exercício pode causar determinadas coisas, ou pode estimular determinadas coisas, e quando a gente consegue transmitir, né, falar para ela como ter essa relação, e fazer isso com segurança, e ela consegue ver na prática também, né? Como segura daquele conhecimento que está passando, é muito bom para ela ficarem ligadas. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de poder participar disso, que é uma coisa que eu, né, jamais imaginei, assim, principalmente pensando em 13 anos quando eu me formei, eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje trabalhando com esse grupo e tendo tanta tranquilidade, assim, né, agora, assim, para fazer esse trabalho. Eu vejo que eu tenho tido mais alunas, mais procura também, né, principalmente a procura, está aumentando, assim, bastante, tem tido muito mais procura. Tá? Tenho tido mais alunas também. Eu vejo que é um conhecimento que, à medida que ele está se difundindo, né, vai passando assim, como é que eu posso dizer? É um efeito meio cascata, você vai passando de uma aluna para outra. Então, uma aluna finaliza, né, finaliza que eu digo assim, ele ganha o bebê e entra naquele período ali de puerpério, mas ela já está indicando outros porque ela ficou fascinada, assim, eu digo fascinada porque eu acho que é uma coisa fascinante com todos os benefícios que o exercício trouxe, a prática de exercício físico durante a gestação. Então, eu vejo que toda hora está surgindo alguém, muitas vezes por esse boca a boca, né, que vai se espalhando. Mas eu vejo também que tem muitas pessoas que querem fazer o exercício físico, mas que acham que dá para fazer ele de qualquer jeito, digamos assim, sabe? Não, o exercício na gestação é a mesma coisa que quando não estava grávida, e muitas vezes prefere fazer com um profissional que não tem, pelo menos aqui ainda acontece assim, né? Eu vejo eventualmente assim, prefere fazer com um profissional que não tem experiência, que às vezes está colocando ali aquela pessoa em risco, né? Esses dias eu vi um vídeo, uma pessoa postou um vídeo de uma gestante, ela já deve estar no último trimestre, porque a barriga dela estava bem grande, fazendo um exercício físico, que eu acho que é ótimo, mas ela estava fazendo um exercício, na verdade, ela mostrar 2 exercícios que, ao meu ver, não eram apropriados, né? Não seriam apropriados, mas ela poderia facilmente adaptar para outro, né? Dentro do objetivo ali que ela tinha. E ela dizia que estava sendo acompanhada por um profissional no vídeo. E aí tu fica com aquela coisa, né? Será que esse profissional tem conhecimento? Porque não parecia ser um exercício tão adequado. É isso, pessoal. Eu vejo vocês na segunda aula. Até lá.